Olá, seja muito bem-vindo ao primeiro vídeo desse canal. Será um prazer ter você conosco nessa jornada. No vídeo de hoje iremos explorar as profundas raízes da cosmogonia tupi, mergulhando em seus mitos e misticismos. Prepare-se para uma jornada que revelará as crenças e os mistérios que moldam a visão de mundo desse fascinante povo indígena. Venha comigo desvendar esse segredo antigo. A cosmogonia é o estudo ou a teoria sobre a origem e a estrutura do universo. Imagine a história do universo como um livro épico, cheio de mistérios e reviravoltas. A cosmogonia é como o primeiro capítulo desse livro, onde diferentes culturas tentam responder às grandes perguntas: de onde viemos e como tudo começou. Em vez de recorrer à ciência pura, a cosmogonia mistura mitos, lendas e crenças religiosas para criar histórias fascinantes sobre a criação do mundo. Cada povo tem a sua própria versão, como se fossem várias edições desse grande livro. Por exemplo, os antigos tupis tinham suas próprias histórias sobre como o mundo surgiu, cheias de seres sobrenaturais e elementos mágicos. A cosmogonia é mais do que apenas uma explicação. É uma janela para entender como cada cultura vê o universo e o lugar da humanidade nele. Em meio às vastas florestas, ao som do vento nas folhas e dos rios que sussurram segredos ancestrais, existem histórias que ultrapassam o entendimento humano, histórias de seres invisíveis, de deuses que dançam entre as estrelas e de uma conexão profunda entre a terra, o céu e o espírito humano. Hoje vamos embarcar em uma jornada pelos mistérios e crenças dos povos indígenas brasileiros, cuja origem remonta a mais de 10 mil anos, onde a realidade e o misticismo se entrelaçam em uma cosmogonia rica e enigmática. Os tupis se dividem em diversas subvertentes, cada uma com suas próprias especificidades culturais e religiosas. Entre elas, destacam-se os tupinambás, os guaranis e os tupiniquins. Cada um desses grupos desenvolveu sua própria versão da cosmogonia, mas sempre alinhada com a natureza e suas forças invisíveis. Os guaranis, por exemplo, são conhecidos por sua espiritualidade profunda, onde a busca por Ivimarã, que significaria terra sem mal, é central em sua crença. Eles acreditam que essa terra sagrada é um lugar onde a paz e a harmonia reinam, livre do sofrimento. A cosmogonia dos povos indígenas brasileiros é um vasto e complexo sistema de crenças que explica a origem do mundo e do ser humano, dividido em diferentes linhagens espirituais: os povos da lua, do sol e da terra. Essas três forças simbolizam os pilares fundamentais do universo na visão dos indígenas. Os povos da lua, segundo a tradição tupi, são aqueles que possuem uma ligação especial com o mundo espiritual e o inconsciente. A lua, conhecida como Jaci pelos tupis, é a grande mãe, a guardiã dos ciclos da vida e da morte, e rege as marés internas dos seres vivos. Os povos da lua são vistos como aqueles que carregam a sabedoria dos sonhos e dos mistérios da noite, capazes de se conectar com as forças invisíveis que governam o destino. Já os povos do sol, relacionados a Guaraci, o deus do sol, são os portadores da vitalidade, da clareza e da força que move o universo. O sol representa o poder da vida, a energia que alimenta a terra e todos os seres. Esses povos são conhecidos por sua conexão com o dia, a luz e o fogo, elementos que purificam e transformam. Para os tupis, o sol é também o olho de Tupã, o criador que observa e protege a criação. E por fim, os povos da terra são aqueles que mantêm uma relação íntima com o solo, as plantas, os animais. Eles são os guardiões do conhecimento agrícola, das ervas medicinais e dos segredos da floresta. A terra, na cosmogonia tupi, é vista como um ser vivo, onde Ayangá, o espírito guardião, vela pelo equilíbrio natural. Esses povos entendem que a terra não pertence ao homem. Ao contrário, o homem pertence à terra e deve viver em harmonia com ela. Na visão dos povos tupi, a sabedoria não está confinada apenas à terra, mas se estende aos céus, onde reside o conhecimento profundo das estrelas, dos ciclos e do tempo. Esse conhecimento nos apresenta dois conceitos fundamentais dessa sabedoria celestial: Arandu e Araquá. Arandu é o conhecimento profundo, a sabedoria adquirida através da observação.
da experiência e da meditação. É a capacidade de entender os sinais da natureza, de prever as estações, as marés e os ventos. Essa sabedoria é transmitida pelos mais velhos, pelos pajés, que ao longo de suas vidas acumulam esse conhecimento e o repassam às gerações seguintes. Aracuá, por outro lado, é a ciência dos céus, o conhecimento astronômico e espiritual que guia os povos indígenas em suas práticas cotidianas e rituais. Para os Tupi, as estrelas não são apenas pontos de luz no céu, mas sim espíritos ancestrais que observam e orientam a vida na Terra. A posição das constelações e o movimento dos astros são interpretados como mensagens dos deuses, influenciando desde a agricultura até a caça e a pesca. Esses conhecimentos, tanto arandu quanto aracuá, não são apenas informações técnicas, mas também espirituais, uma forma de manter o equilíbrio entre o homem, a terra e o universo. Eles ensinam que tudo está interligado e que o respeito e a harmonia com as forças cósmicas são essenciais para a sobrevivência e o bem-estar da comunidade. É interessante olharmos que toda essa filosofia de vida também se cruzavam com alguns rituais, como por exemplo o ritual Jurupari. Sendo um ritual de iniciação masculina, o ritual Jurupari promove a iniciação de meninos para a vida adulta. Envolvia uma série de provas físicas e espirituais e uso de instrumentos musicais sagrados, como a muru-muru ou a flauta Jurupari. Mas o que seria Jurupari? O nome do ritual e do instrumento faz alusão ao próprio Jurupari, um ser mítico. Em algumas descrições, o Jurupari é visto como uma entidade sombria, com feições que lembram um espírito da floresta. Já em outras, ele pode ter uma aparência humana, mas com características que o tornam sobrenatural, como olhos brilhantes, pele escura ou esverdeada, e uma presença imponente que inspira medo e respeito. Em outras tradições, ele pode ser representado com aspectos de animais, como garras afiadas, asas de morcego ou até mesmo uma mistura de diferentes criaturas da floresta. Sua aparência é frequentemente associada à noite e à escuridão, reforçando seu papel como guardião das leis espirituais e como uma figura de autoridade nos ritos de iniciação. Sua aparência, portanto, é simbólica, representando o poder, o mistério e a força da natureza e do mundo espiritual que os povos indígenas valorizam profundamente. O Jurupari é o intermediador entre o mundo material e o espiritual. Ele está entre os homens e os deuses, e seu trabalho é guiar o povo. Voltando para o ritual Jurupari, ele se enquadra como um dos rituais mais importantes na espiritualidade dos povos indígenas do Brasil. Durante o ritual, os jovens são expostos a ensinamentos espirituais, valores comunitários e códigos de conduta. Eles passam por testes de resistência física e psicológica, simbolizando a preparação para assumir responsabilidades como membros plenos da comunidade. Não é uma simples cerimônia de iniciação, mas também um momento de profundo aprendizado espiritual, onde os jovens são introduzidos ao conhecimento ancestral e à sabedoria dos anciãos. O ritual reforça a conexão com a natureza, o respeito às leis naturais e espirituais. Sendo assim, o ritual Jurupari é uma grande expressão da cosmogonia dos povos indígenas, onde por um intermediador, o plano material e espiritual finalmente se encontram. Sem dúvida, a cosmogonia dos povos tupi é simplesmente fascinante e repleta de sabedoria ancestral. E tudo que vimos até agora é uma pequena janela para o vasto conhecimento que esses povos milenares nos oferecem. Se você gostou desse conteúdo, eu te convido a participar desse canal, deixar uma sugestão, um like, é muito importante para nós e você será muito bem-vindo aqui. Eu te espero no próximo mistério.